Atos 11:19, vamos ler até o 26. Diz assim a palavra do Senhor. Os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus, mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre as coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Verso 24. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro, reuniu-se naquela igreja e instruía muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Até aí tá bom. Olha para cá, por favor. Depois a gente vai lendo algumas partes aí. Nossa, torto demais, né? A igreja em Antioquia tá mais para a igreja em Pisa, de Roma, né? Mas finge que está reto ali, entenda como reto, a gente vai arrumar isso daí. O tema da minha mensagem hoje é a igreja em Antioquia. E aqui é, de fato, o relato do surgimento da igreja em Antioquia. Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano, ou seja, era um lugar extremamente estratégico e importante. Ficava basicamente atrás de Roma e Alexandria. E alguns historiadores vão dizer que habitavam ali cerca de 500 mil de pessoas. Isso naquela época. Ou seja, Deus ele é totalmente estrategista em relação à expansão do Evangelho, desde Atos capítulo 1. Lembram? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E nos confins da terra, de todas essas formas aqui, Deus foi estratégico. E aqui nós veremos como a igreja nasceu, como que ela foi estabelecida e se der tempo hoje. Falaremos também como eles exerciam amor, bondade e ajuda ao próximo também. Mas vamos lá. Quero passar apenas 2 princípios. Põe o primeiro, por favor, ali. Primeiro, o nascimento da igreja em Antioquia. Acompanhe comigo novamente, só do versículo 19 até o 21, por favor. Os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão, os irmãos devem se lembrar, né? Preguei sobre Estevão, primeiro mártir, e por conta dele ter sido martirizado, morto, muitas pessoas se evadiram, saíram, porque eles estavam perseguindo cristãos mais e mais. Os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Veja que aqui, aqueles homens, eles começam a pregar o evangelho do jeito que os judeus pregavam, totalmente nacionalistas. Olha, vamos pregar aqui apenas para o nosso povo. Eles não estavam expandindo para outras fronteiras. Eles começam dessa forma, como lemos aqui no versículo 19, mas depois diz a Escritura que eles levam o evangelho também aos gregos, que é apenas uma outra forma de se dizer gentil. Grego, gentil, ímpio, são sinônimos da mesma coisa ali. E como que eles sabiam que eles deveriam pregar também aos gregos, aos gentios? Porque isso aí tinha acontecido com a visão de Pedro. Na casa de Cornélio, ele vai e leva o evangelho para eles. Como que esses homens souberam que também os gregos necessitavam ouvir o evangelho? A Bíblia não fala, não dá para saber como. Só dá para saber que eles de fato também começaram a pregar. Mas o mais importante, sabe o que é? No versículo 21, que vai dizer que a mão do Senhor era com eles. Aqui, em teologia, é o que nós chamamos de linguagem antropomórfica. É quando nós atribuímos qualidades humanas a Deus, como a mão do Senhor. Sabemos que Deus não tem mão. Deus é espírito. Quando falamos a destra do Senhor, a mão de Deus, como é dito aqui, é apenas uma forma simbólica de falar. Deus era com aquele povo, porque eles estavam levando o evangelho para que de fato a mensagem pudesse expandir e chegar a cada dia mais longe. E como a mão de Deus era com esses homens, nada podia deter o avanço do reino de Deus, porque assim sempre funcionou, durante toda a história.
Quando a mão de Deus está sobre algo, meus queridos, eu sei que é um jargão popular, mas de fato é verdade. Ninguém pode impedir. É o que a Bíblia diz, é o que a Escritura diz. E aqui, de fato, a mão do Senhor era com aqueles homens, por isso o evangelho crescia a cada dia mais. E qual que foi a consequência da mão de Deus estar com aqueles homens? Versículo 21, a parte B vai dizer que grande multidão se converteu. Eu sei que hoje em dia a palavra conversão talvez tenha perdido um pouco o seu significado. Tem sido, de fato, colocado de lado o que realmente significa. E conversão é, de fato, uma mudança brusca. É você estar indo em uma direção e, de repente, conversão à direita. Vira. Volta para o caminho que você estava indo. É basicamente um cavalo de pau. É isso que significa conversão. Você está indo por um caminho e, de repente, você muda. E naquele contexto, se converter, aqueles homens gregos, era de fato abandonar o panteão de deuses gregos. Porque lembra? Existia Deus para tudo que era necessidade. Existia, Paulo vai dizer, até um altar ao Deus chamado Deus desconhecido. Porque os gregos, eles eram tão religiosos, mas tão religiosos que eles iam para a guerra, eles oravam. Tudo que eles faziam, eles oravam. E quando eles não tinham certeza, será que a gente orou para todos os deuses necessários? Eles oravam ao Deus desconhecido. Vai que esquecemos de algum, então vamos orar a esse aqui. Então, quando diz a Escritura que muitas pessoas se converteram, você imagina, muitas pessoas largando, deixando de lado toda aquela idolatria grega de uma só vez. E quando você deixa a idolatria grega, como era o caso deles, como nós vemos, por exemplo, em Éfeso, Paulo falando também, onde havia a Diana dos Efésios, é um prejuízo danado. Por quê? A outra religião deixa de ganhar. Não é isso que acontece quando um católico se converte ao cristianismo? E já não vai vir mais a Aparecida e gastar dinheiro aqui. Os feirantes perdem. O pessoal que tem hotel perde. Todo mundo perde. E era isso que estava acontecendo com aquelas pessoas ali. Grande multidão de pessoas havia se convertido, ou seja, tinham deixado os seus velhos hábitos. E não apenas isso. A conversão, de fato, significava deixar os deuses pagãos, significava deixar estilo de vida, porque havia uma deusa grega que era adorada com relação íntima. Era necessário deixar aquele hábito. Era necessário, por vezes, deixar amigos, quiçá parentes. Conversão é isso, é você, de fato, dar um cavalo de pau, mudar de rumo. E se ali, para eles, de fato, aconteceu uma mudança brusca, hoje em dia, nós devemos também nos perguntar: o que a minha conversão trouxe de mudança em minha vida? O que eu precisei deixar depois que de fato eu me converti? Quem eu era antes de me converter e quem eu sou hoje? O que eu fazia outrora que hoje eu já não faço mais? E é necessário que você tenha respostas para essas perguntas. Como você era, como você está agora? Os amigos continuam de fato os mesmos? As pessoas que te influenciam continuam as mesmas? As roupas, o linguajar, a forma de se comportar? O que você deixou para trás? Assim que você também se converteu a exemplo desses homens aqui. Porque se não há uma mudança de hábitos, de atitude, se não há uma mudança de vida, será que houve de fato conversão? Se você antes de se converter era um, e hoje, depois de se converter, continua exatamente a mesma pessoa, ora, não houve conversão alguma. O que pode ter havido na sua vida é você não ter mudado de direção. Você continua indo para o mesmo caminho, a diferença é que agora você está em um outro ponto de partida. Antes você estava saindo do catolicismo, sei lá, e indo para a perdição. Agora você está saindo da igreja crente e indo para a perdição. Mas se não houve mudança, de nada adianta. E como ele diz aqui no versículo 23, é de fato só a graça do Senhor que pode gerar conversão. O ser humano, ele não decide a hora de se converter. Ele não consegue enfiar na cabeça de uma pessoa que ela precisa se converter. O que nós podemos fazer é orar, falar a verdade e depois fazer o quê? Clamar ao Senhor, porque é a graça de Deus que tem esse poder. No versículo 22, ele diz assim: quando a notícia
sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus. Ou seja, é necessário que a graça de Deus, de fato, desça sobre as pessoas, toque o coração das pessoas, porque do contrário, ninguém, absolutamente ninguém, pode se converter de seus maus caminhos. E vocês repararam que é exemplo daquilo que aconteceu com Cornélio? Diz a Escritura que Pedro leva o evangelho a Cesareia, a família de Cornélio, que era gentia, e aquelas notícias chegam a Jerusalém, que era a sede da igreja na época. Agora aqui acontece a mesma coisa. A notícia da conversão daqueles homens ali chega a Jerusalém do mesmo jeito. E o que eles fazem? Eles enviam agora Barnabé. Porque, como Barnabé também era de Chipre, provavelmente estava acostumado com a cultura daquelas pessoas. O interessante é a reação que nós vemos de Barnabé, né? Barnabé, de fato, se alegra. Contrário de Jonas. Lembra Jonas? Jonas vem. Jonas, para mim, é o pastor mais ingrato que já existiu na face da terra. Jonas, ele prega uma mensagem sem querer pregar, bravo com Deus. Detalhe, um sermão de 6 palavras, literalmente, sem se preparar. Ele chega bravo com Deus e com todo mundo, diz assim: ainda tantos dias e Nínive será destruída. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. O que mais, pastor? Só isso. Só isso. Diz a Escritura que toda a cidade se converteu. O rei apregoou um jejum que fez até os animais jejuarem. E sabe o que Jonas faz? Fica bravo. Porque ele não queria que as pessoas se convertessem. Olha a cabeça do profeta, totalmente diferente aqui de Barnabé. Barnabé descobre que tem pessoas se convertendo e ele se alegra. Ou seja, a graça de Deus, apenas ela tem o poder de converter as pessoas. E aqui é basicamente a instituição da segunda igreja gentia. É claro, tinha judeus ali também, mas é a instituição da segunda igreja gentia. E veja como é fundamental a estrutura de igreja que Atos dos Apóstolos nos apresentam. Como que eles faziam em relação a abrir igrejas. Descobriram que tinha umas pessoas lá que ouviram o evangelho, eles enviavam alguém para saber como as coisas de fato estavam acontecendo. E se eu e você queremos ver o reino de Deus avançar, se expandir, é necessário que nós também sigamos esses caminhos aqui, porque aqui está a base para a igreja. A nossa igreja funcionou basicamente dessa forma. Quando eu vim de Guaratinguetá para Moreira César, que eu vim para Moreira primeiro, eu fiquei sendo sustentado durante 1 ano, em 2/3 do meu salário pelos irmãos de Guará, porque a igreja tinha acabado de abrir e não tinha condição de pagar todo o salário. E não era nem pastor na época, era obreiro ainda. Ganhava pouco, mas a igreja não tinha condição, tinha acabado de abrir. E se não fosse a fidelidade daqueles irmãos lá atrás, me sustentar durante esse período de 1 ano, ora, não haveria igreja em Moreira, consequentemente não haveria igreja em Pinda. E olha como funcionam as coisas. Através da nossa igreja, outra igreja também nós podemos dar suporte para outra igreja. Assim que abrimos em Taubaté aqui do lado, pessoas daqui foram para Taubaté, inclusive uma família inteira que era do louvor, mas outra família aqui. Então já é um suporte. E se nós queremos de fato ver o reino de Deus se expandindo, é assim que deve funcionar. A cada dia mais levar o evangelho para outras pessoas, outras cidades, seguindo esses princípios aqui aos que nós vemos. E toda vez que Barnabé e os apóstolos sabiam que pessoas estavam ouvindo o evangelho e consequentemente se convertendo, eles se alegravam. Então nós devemos nos alegrar quando isso acontece em nosso meio. Agora, porque é outra igreja avançando, nós não vamos nos alegrar? Claro que vamos, da mesma forma. É claro, né? Desde que não seja as hereges da vida aí. Mas é um motivo de alegria toda vez que nós sabemos que pessoas estão sendo evangelizadas. E segundo, fala só sobre isso aqui hoje, outro fala semana que vem. Segundo princípio, conselho aos novos convertidos. E aqui o conselho que Barnabé vai dar aos novos convertidos, principalmente a eles, óbvio, né? Mas é claro que serve para mim e para você do mesmo jeito. Porque lembrem aqui do contexto. O evangelismo está acontecendo, a mão de Deus tem sido sobre aquelas pessoas, muitas têm se convertido, graças à misericórdia do Senhor.
Barnabé então se alegra com aquilo e diz a Escritura que ele vai dar um conselho àquelas pessoas. Versículo 23. Ali chegando Barnabé, alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Exortava a todos a perseverarem no Senhor. Se coloque no lugar daqueles irmãos, muitos novos convertidos. E o que acontece, via de regra, quando há um novo convertido, quando alguém que talvez foi durante anos de determinada religião e se converte a outra totalmente diferente? O que acontece? Normalmente a pessoa é incentivada pela família, é aplaudida pela família, é elogiada. É isso? Óbvio que não. Muito pelo contrário. Eles estavam deixando de lado aquilo que eles aprenderam durante toda uma vida. Imagina o choque que foi para aquelas pessoas. Não teve aplausos, as pessoas não ficaram felizes. Na verdade, eles começaram a passar por luta, tribulação. Muitos eram ignorados. Não é isso que acontece conosco no começo da conversão? A família começa a desdenhar, começa a nos ignorar, pessoas deixam de conversar, viram a cara. Eu já vi testemunho de pessoas de nossa igreja, que familiares que não falam mais. Você é crente? A vida inteira eu ensinei você aqui. E agora você quer dizer que você é crente? Final de ano, esquece. Não vai mais. Na verdade, você pode ir, né? No primeiro, no segundo. Se você for a esses finais de ano, pelo menos ali no comecinho da sua conversão, é bem possível que ainda tirem sarro de você ainda, que vai estar todo mundo lá comendo, bebendo. Fulano, você é crente, você não pode beber agora, hein? Passa a cervejinha assim no seu narizinho, assim, ó, crente. Vai acontecer esse tipo de coisa. Agora, devido a tudo isso, qual é o conselho que Barnabé dá? Perseverem no Senhor. Perseverar. Por que ele usa este verbo, este termo, perseverar? Ora, porque as coisas seriam difíceis, ficariam complicadas. Se você trabalhava num lugar só de ímpio, igual eu trabalhava, e de repente você vai e converte, você sabe, começa a ficar difícil ter amizades com as mesmas pessoas. Eu servia no batalhão, e na companhia de polícia onde eu trabalhava, tinham acho que 89, 90 soldados lá. E eu fazia parte da bagunça antes de converter. Daí depois você converte, as pessoas começam a falar de bagunça, de besteira, piadas de duplo sentido. Como que você fica num lugar desse? Não dá. Ou seja, as pessoas começam a te colocar de lado. Seja as amizades, qualquer lugar. Fica mais difícil. Não é isso que acontece. Eu gosto às vezes de acompanhar alguns testemunhos de famosos. Aquele cantor da banda Raimundos, Rodolfo Abrantes, é isso, né? Eu confundo, eu falo Arantes, é Abrantes mesmo, né? E, gente, ele era extremamente famoso. Ganhava muito dinheiro, a vida dele era maconha e mulherada, só isso. Aí, de repente, ele se converte e a banda dele estava em ascensão, era uma das mais conhecidas do Brasil na época. E o que ele faz? Vou sair. Você imagina, para o pessoal da banda, o que é isso? Esse seu Jesus aí te tira de perto de nós? Você não vai mais compactuar com aquilo que nós fazemos? E tantos outros famosos que eu já vi, né? Artistas que se converteram e de repente, agora eu não faço mais novela onde tem que expor o corpo, onde que eu tenho que fazer um par romântico com outra pessoa, porque eu sou casado. Porque até então, no meio artístico é normal. A pessoa é casada, mas faz uma cena de lascar de beijo lá com outra pessoa, e é beijo técnico. Olha o papinho, gente. Beijo técnico. É um eufemismo, né? Para aliviar a cornice. Mas é do mesmo jeito, está sendo traído. Em rede nacional, pior ainda. Aí então a pessoa se converte, ela não consegue mais fazer esse tipo de coisa. Então, por isso, Barnabé vem e diz aquelas pessoas que estavam se convertendo: perseverem, porque é bem provável que a vida de vocês vai ficar muito mais difícil. Assim aconteceu conosco. Por que nós temos que perseverar? Ora, porque o mundo vem constantemente, mas não apenas por conta disso. Um outro motivo, talvez, do incentivo à perseverança que Barnabé faz, é por conta de que
aquelas pessoas, talvez elas poderiam se converter por conta do movimento. Calma aí, tá um monte de gente agora indo para essa religião, para essa igreja. Vamos lá ver o que está acontecendo. E às vezes não era uma conversão genuína, era mais a questão do oba-oba mesmo, o fogo de palha. Não acontece isso também? Às vezes as pessoas, olha, abrem uma determinada igreja aí, estilosa, parede preta, nada contra o que a gente tem aqui também, cinza, chumbo. Faz tipo um estilo diferente, a banda apaga a luz na hora do louvor, sai a fumacinha do lado, aí você entra, você não sabe se você está no meio do incêndio, onde você está, aí você vê aquele negócio, e o pessoal, vamos lá. Você vai sentir a presença de Deus, aí você chora na hora do louvor, arrepia as costas, e você fica todo emocionado, aí toda vez o culto você vai buscando aquela emoção. Aí, às vezes você fica preocupado apenas com a emoção e esquece daquilo que de fato é importante, que é a palavra de Deus. E convenhamos, hoje em dia, há ambientes que são totalmente preparados para mexer com as emoções e com o psicológico das pessoas. Eu digo, tanto em questão de sentir mesmo, aquela questão emotiva, mas por vezes querendo arrancar o dinheiro do povo. Se tem um pessoal que tem o poder de entrar na mente das pessoas para não ajudar a ovelha, mas para, se possível, chupar até o osso da ovelha, são alguns pseudos cristãos. Por que eu digo isso? Uma vez um irmão, ele estava na nossa igreja, aí deu uma desviada da nossa igreja, foi para uma outra que só pede dinheiro, não vou falar o nome aqui, estou bem polido ultimamente. Ele falou que naquelas reuniões ali, a pressão era tão grande, dinheiro, 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 dá o que você tem. Olha o que o pastor falou. O que é esse caminhãozinho de $500 mil para Deus? $500 mil? Eu não tenho noção quanto que... Eu não tenho ideia quanto seja $500 mil. Esse irmão disse que ele estava ali, e aquela pressão psicológica tão grande, que ele pegou a chave do carro, traga aqui o seu carro. Ele tremendo assim para levar a chave na frente, quase com mal de Parkinson. Olha como que o povo é. Então, é um ambiente todo preparado para mexer com as emoções das pessoas. E não só em relação a tirar dinheiro, mas principalmente, às vezes, hoje em dia, talvez seja mais os crentes worship da vida aí, né? E você pensa que o culto é só emoção. Mas como disse Charles Spurgeon, os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. É necessário que a palavra, de fato, seja pregada de forma verdadeira e genuína. E, eu já estou encerrando, isso daqui, é claro, não é algo novo. Lembrem-se que uma vez Jesus contou uma parábola, a parábola do semeador. E ela ilustra, basicamente, o que talvez esses irmãos aqui estavam passando. Tirando a palavra, a semente que caiu em boa terra, uma caiu à beira do caminho, ou seja, rapidamente foi roubada. Outra semente caiu entre as pedras, não tinha raiz o suficiente. Outra caiu entre os espinhos, onde os problemas, as dificuldades da vida. E é bem provável que uma das intenções aqui de Barnabé ao falar para esses irmãos perseverem, é porque ele sabia, vocês vão ser sufocados de todas as formas possíveis. Vocês vão ser pressionados, as dificuldades virão, mas vocês não devem desistir. Ensinar os novos convertidos e também os velhos a perseverar é fundamental. E por quê que Barnabé teve esse cuidado todo, fez essas coisas aí? No versículo 24 vai dizer assim. Por quê? Falando de Barnabé. Olha o testemunho que Lucas dá de Barnabé. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. As qualificações de Barnabé capacitavam ele a aferir legitimidade àquele movimento que estava acontecendo naquele lugar. É interessante isso, né? Lucas elogiando Barnabé. E este é o princípio. Quando você ver pessoas que vivem falando bem de si mesmas, cuidado. Não passa de pessoas soberbas, arrogantes, que na maioria das vezes não sabem muita coisa. Ou ainda que você saiba, é feio você ficar falando bem de si. Aqui nós vemos Lucas falando de Barnabé, aquele princípio de Provérbios, lembra? Sejam outros lábios que te elogiem, não os teus próprios. Agora, quando você fica o tempo todo,
Eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo. Ninguém faz tal coisa melhor que eu. Gente, ou gente chata. Pessoas que se acham o tempo todo melhor do que os outros. E, para encerrar, o versículo 26 vai dizer assim: Tendo achado Saulo, né? Tendo achado, levou a Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. O nome da nossa religião, o cristianismo, de fato, foi dado aqui, justamente neste episódio. Cristãos. E, embora cristão aqui esteja no aumentativo, e veja, foi um nome dado por outras pessoas, pelos gregos. E cristão, ele tem sim um significado de pertencentes a Cristo, mas ele tem um significado de pequeno Cristo. Para nós é aumentativo, mas o significado é esse, pequeno Cristo, cristinho. Sabe quando você vê uma criancinha, por exemplo, você pega ali o João, você olha ele, olha o Laerte, é igualzinho, muda nada, só o tamanho. Você pega às vezes alguns filhos ali, você vê, gente, é o pai, cuspido, escarrado. Então, quando eles começaram a apelidar os cristãos de miniaturas de Cristo, por mais que começou com um sentido pejorativo, a princípio, olha, isso é verdade. Devemos nos parecer a cada dia mais com o nosso Senhor. E essa é uma pergunta que você deve fazer constantemente a si. Eu tenho parecido com Cristo? Como eu já disse aqui algumas vezes, se você fosse acusado de ser um cristão, as pessoas que te cercam, que te conhecem, teriam provas o suficiente para condenar você por conta dessa acusação? Você se parece com Cristo assim como esses homens pareciam, assim como Pedro. Lembra Pedro? Pedro, ele nega Jesus uma vez, nega duas, na terceira vez uma mulher diz assim para ele: você estava com Jesus? Ele diz: não, não estava. Olha o que ela diz: estava. Você fala igual ele. O teu modo de falar te denuncia. Pedro, por mais que ele ficou angustiado com essa comparação, mas é algo que eu e você devemos nos alegrar. E devemos fazer essa pergunta. O nosso modo de falar, de nos comportar, de tratar as pessoas, de fato, nos denuncia como cristãos? Porque se você não está parecendo com Cristo, significa que você não está expressando a imagem dele. E um cristão genuíno, de fato, ele se parece com o seu Senhor. Eu e você devemos buscar a cada dia mais copiarmos quem foi o nosso Deus, suas atitudes, suas motivações, para que de fato nós possamos ser a imagem semelhança dele. Fomos feitos assim, mas devemos expressar essa imagem e semelhança, como nós tratamos as pessoas, nos vestimos, nos comportamos, como nós trabalhamos. Sabia? No seu trabalho é uma excelente opção, uma excelente ocasião para você, de fato, representar ao seu Senhor. E eu digo isso não com palavras. Você não precisa ficar na hora do almoço com a Bíblia para cima e para baixo lendo o Salmo 23. Não. Se você for alguém honesto, fiel, respeitador, mesmo sem dizer palavra alguma, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: você é crente? Você não, hein? Você é diferente? Então que Deus possa dar a mim e a você, meus queridos, graça o suficiente de sermos a cada dia mais parecidos com o nosso Senhor. Amém?